E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Vamos conversar com a doutora Maciel. Ela vai contar pra gente todas as dicas que ela tem sobre como é para aprovar no Revalida. Vamos embora, vamos conversar com ela. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, tudo bom, Rafa? Me conta. Primeira pergunta que eu queria que você fizesse, que você falasse era, fala um pouquinho sobre você. Conta de onde você é, onde você se formou, quantas vezes você fez o Revalida. Conta pra mim. Tá, eu sou cubana. Eu me formei na Cuba em julho de 2012. Eu vim para o Brasil em 2017, agosto de 2017. Trabalhei no programa Mais Médico até ele romper tudo aquele convênio lá em 2018. Daí eu fui para Cuba, eu voltei e comecei a escutar aquele negócio da Riválida. E daí eu me apresentei, a primeira foi em 2020. Que foi aquela de dezembro, que tinha muito tempo sem fazer e essas coisas. Eu comecei a estudar assim meio bagunçado, sabe? Porque era aquele ano que a gente achava que não ia ter e que ia ter, e no final, na última hora, saiu que ia ter em dezembro. Daí eu tinha com uma amiga, tínhamos alguma coisa assim de outros cursos, mas tudo muito, não era aquela coisa, né? Depois eu percebi que não era aquilo que eu precisava. Daí eu cheguei a você, e essa primeira de 2020 eu não consegui, porque foi aquela, lembra que tínhamos que passar na primeira com 60, e daí eles conseguiam olhar a segunda. Aquela faltou para mim nos pontos, para chegar a 60, não consegui. Daí 2021, já me apresentei naquela de setembro, e essa, graças a Deus, consegui. Entendi. Daí já estava fazendo seu curso, porque para 2020 eu teve uma amiga que falou de você e eu me interessei. Daí eu entrei no Instagram, entrei no YouTube e comecei a ver as coisas. Eu vi que era tudo muito curto e preciso. Aquilo que eu precisava era aquilo que a gente precisa para passar no Rivalida mesmo, porque como você sempre falou, a gente medicina a gente sabe. Então eu precisava descobrir um jeito de passarem aquela prova. E Entendi. quando eu comecei a ver, já foi bem muito em cima daquela de 2020, sabe? Daí não deu tempo ver tudo, até eu acho que não foi tão mal. Acho que tirei 55 pontos, alguma coisa assim, bem perto quase. Não foi tão mal para o pouquinho tempo que eu já estava olhando suas coisas e conhecendo suas coisas, tudo aquelas coisas gratuitas. E como foi que Daí você me eu vi, conheceu? Como foi que eu apareci na história? eu estava uma vez, eu e uma amiga olhamos nas lives, umas aulas que alguém fazia ao vivo. Eu não me lembro muito bem na época quem que era, e eu me lembro que aquele dia ela compartilhou comigo, eu entrei aquela aula ao vivo às 8 da noite, eu nunca esqueço. Daí eu entrei mais tarde, depois eu escrevi para ela, tu conseguiu pegar tudo? Ela disse, não consegui pegar tudo, mas eu vou lá no YouTube de Rafael Rodrigues, que ela explica muito bem, e eu vou lá ver certo a aula. Daí eu pensei, tá, quem que é o Rafael Rodrigues? Daí ela me explicou, eu sigo ele, não sei o quê. Ele dá muitas dicas muito boas, ele tem muitas aulas. Daí eu fui lá no YouTube, que era onde mais coisa tinha, né? E comecei a olhar e eu gostei. Eu pensei, é aquela ali que eu estou precisando. As aulas são curtas, mas elas são muito precisas. E comecei a ver como que era a prova e o que saía na prova. Até então, eu nunca tinha visto uma pergunta da prova da Rivalina. Tudo era umas aulas daquele muito comprido. Muito comprida. Daí eu vi, não é aqui. Daí eu gostei aquele jeito também do descarte. Essa aqui não, por quê? Essa aqui também não, por quê? Daí no porquê eu já pegava também parte do conhecimento do tema, né? E essa eu gostei daí eu me apresentei aquela 2020 e em 2021, em janeiro, depois que não deu certo, naquela dezembro, eu decidi comprar o Tix e Valida, daí para escrita, né? Entendi. O que você acha que foi diferente da vez que você não aprovou para a vez que você aprovou? O que você fez de diferente?
que eu fiz de diferente? Eu comecei a ver os temas do jeito que caem na prova. E eu comecei a estudar, depois que eu vi os temas, né? Eu comecei a estudar pelas provas da Rivale. Eu comecei a estudar por todas as perguntas assim, que nem você dá no curso, né? Depois de cada tema, dá o simulado. E depois explica, dá as respostas das perguntas. Essa fez uma diferença para mim total, porque eu já sabia a que mais ou menos eu me enfrentar, porque eu acho assim, que 80% da prova praticamente sempre é a mesma coisa, só eles mudam aquele jeito de perguntar. Mas os temas é, é a mesma coisa. Daí isso eu aprendi a estudar pelas provas anteriores. Entendi. E quais dicas você daria para as pessoas que vão fazer a prova teórica? Eu, assim, estudar os temas que mais caem na Rivalida, estudar do jeito certo, as coisas mais precisas, e como a gente vê as coisas mais precisas? Respondendo às provas anteriores. É respondendo perguntas. Não faz mal se a gente responde umas 10 vezes. Mientras mais a gente consegue responder, mais a gente vai ver que vai dominar o tema. Entendi. Aí, em 2021, você conseguiu aprovar. Coisa linda, maravilhosa, chegou agora para fazer a prova prática. Em 2021 já. O que foi que aconteceu? Qual foi o problema? Em 2021, eu já também comprei o Tix Prova Prática, né? Porque eu já seguia tudo no Instagram, as lives que você fazia às 8 da manhã, né? Daí, terça e quinta era o dia do esqueleto, da prova prática. Daí, uma que outra, eu comecei a ver, mas aí eu pensei, aí tá o caminho certo, mas eu me foquei mais na escrita, tá? Depois de setembro que deu certo para mim, eu disse, tá, agora eu vou comprar o prático. Daí eu comecei e o esqueleto foi ótimo. Só que eu não pratiquei ele como eu deveria. Eu tinha que haver decorado mais aquele esqueleto. O que aconteceu comigo quando fiz aquela prática? Eu precisava 3,85. Daí eu entrei com recurso e eu consegui 3,80. Mas quando eu revisei minha prova, eu podia haver aprovado, porque eu me perdi no esqueleto de pediatria. Eu fiquei nervosa quando vi aquela história do íctero, porque não era um tema que eu tinha estudado, mas eu, como médico, sei como atuar antes do íctero. Mas eu me perdi no esqueleto e eu não perguntei coisa básica que estava no checklist, sabe? E aí eu me perdi. Daí, agora, para essa segunda, eu pensei, é esqueleto. Pode acontecer o que acontece, que nem aconteceu no primeiro dia, né? Mas eu não vou me perder do meu esqueleto. Ninguém vai me tirar aquele foco, sabe? E graças a Deus foi o que deu certo. Aquele primeiro dia eu saí tudo desesperada, sabe? Mas eu sabia que eu não me perdi no esqueleto. E isso foi o que me salvou. Agora, você Sabe? falando, eu fiz o recurso de 5 pessoas, né? E todos tinham uma característica específica, é bem legal você assistir a pessoa para você ver como é que a pessoa é o desempenho dela, né? É muito legal você ver uma pessoa fazendo. Fazer recurso é muito, você aprende muito fazendo recurso. Sim. E uma coisa que eu percebi de você é como você tinha visto a parte online todinha, tudo certinho, tinha feito tudo certinho, o esqueleto, você falava muito bem. Cada coisinha você perguntava no seu ponto, fazia tudo certinho. Agora eu acho que uma coisa que prejudicava era o tempo. Você fazia muito bem e demorava muito para fazer. Entendeu? Algo que era mais feeling de questão prática. Como lá no prático, por exemplo, treina com 6 minutos, aí você fazia um pouquinho mais alargado, né? Fazia bem o esqueleto, mas alargava. Aí se prejudicava na parte final, onde você tinha que finalizar a estação. Então faltava algumas coisinhas do final. Quando era uma estação mais difícil, que você não tinha tanta habilidade na prática, assim, não estou dizendo que não tinha habilidade na questão de fazer as perguntas. Você fazia muito bem, mas na questão do tempo. Porque até o tempo se treina. Como é que você treinou a questão do tempo em casa? Como foi? Rafa, eu treinei sozinha.
Eu não me perdi uma mentoria de você, mas eu tinha aquele receio de falar, sabe? Aquela primeira vez eu me senti um pouco perdida, assim, em questão. E para a segunda, eu também entrei em seu Tix Rivale gratuito, que você também permitia a gente entrar nas mentorias, né? Mas eu ficava com um pouco de receio de entrar. E eu falo assim, e vou falar assim para quem precisa, pede um conselho para mim de como aprovar, não tenha vergonha. Fale, 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 não tenha vergonha, fale, que a hora de errar é essa, sabe? Você sempre falava e eu sempre ficava com o pé atrás. Só que eu pratiquei muito, muito sozinha, sabe? Muito, muito assim sozinha, porque eu não consegui ir ao seu curso, que eu houvesse querido ir, né, lá prático, mas eu estou em Rio Grande do Sul, No presencial, e né? eu tô ainda em Criciúmal, que ainda é fronteira com a Argentina. Estou super, super longe do aeroporto agora. Ia ser uma viagem, eu estava trabalhando, sabe? Ia ser muito difícil para mim. Entendi. Mas eu tentei, assim, o esqueleto era minha. Eu deitava toda noite e eu falava sozinha o esqueleto antes de dormir, sabe? Na cama já. Eu já deitava e eu começava. Hoje é o esqueleto de clínica. E eu falava sozinha antes de dormir aquele esqueleto, sabe? Entendi. Olha, você É, vê, é legal, é muito legal ficar observando vocês fazer as coisas, porque a gente aprende também o que cada coisa melhora. Como foi a sua preparação para a prova prática? Explica para as pessoas assim. Você falou do esqueleto, que é esse padrão que a gente memoriza, mas como é que você estudava? Quantos dias, horas por tá. dia? O que é que você fazia? Explica. Tá, eu não, antes de, eu peguei um mês de férias, na verdade, bem um mês antes da prova, que foi meu foco e eu que vou falar. Eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Eu participava em todas as mentorias e eu estudava pelo curso, né? Você liberava a início de semana, liberava todas as aulas. Daí eu tentava ver umas 2 ou 3 por dia para me adiantar, sabe? Eu fiz um cronograma para mim, conforme você ia liberando, e eu tentava de manhã e de tarde escutar as 9. E de noite, aquelas da semana anterior, sabe? Tentava indo sempre ver as antigas para não me atrapalhar. Eu olhava a aula, eu escrevia meu resumo, que eu aprendi da teórica, eu escrevi as perguntas que para o tema não podiam faltar, que já era mais específica do tema, porque o primeiro que eu fiz foi eu separei em folhas o esqueleto de cada matéria, né? Que nem você deu. Daí eu focava no tema, mas daí as coisas mais importantes de cada tema eu colocava ali. Eu olhava a aula, depois eu repetia. Olhava a aula, depois eu tentava repetir várias vezes. Umas vezes eu filmei vídeos para eu mesma me ver e outras áudio para eu mesma me escutar. Teve umas também que dava para o meu esposo me corrigir, sabe? Eu falava, dava para ele a folha, sempre muito, muito eu foquei no esqueleto, porque eu já tinha a experiência do anterior que eu me perdi no esqueleto. Aquela vez de pediatria eu tinha medo dessa vez, sabe? De que saísse algum tema surpresa e eu ficasse meio que, para eu não perder o foco no esqueleto, sabe? Entendi. Esse foi meu jeito. E eu não me perdi na mentoria. Era tudo as mentorias. E você ia perguntando a quem estava disposto a fazer com você, né? E eu já me ia respondendo. Eu também ia respondendo. Eu ia respondendo. E eu falava, faltou isso ali. E faltou, isso aí eu não ia perguntar, sabe? Eu fiz uma coisa também, Rafa. Eu peguei cadernos para isso aí, né? E eu coloquei da diarreia. O que eu tenho que perguntar da diarreia que eu não posso esquecer? 10 características. O que eu tenho que perguntar quando é uma infecção de transmissão sexual? Tantas coisas, sabe? O que eu tenho que perguntar quando é um vômito? Quando é abdômen agudo, da dor? O que eu tenho que perguntar, sabe? Essas coisas eu também separei. Junto com o esqueleto, eu separei os sintomas principais que você
sempre falou, né, no esqueleto. Daí eu também, desses sintomas principais, eu separei para ver as características que eu não podia esquecer, sabe? Entendi. Muito bom, muito bom. Quando você faz sem treinar muito com pessoas, é mais complicado, né? Tem que ter mais criatividade, tem que ter mais outras características que são mais fáceis quando você treina com pessoas. Mas também treinar com pessoas também não é só bom, porque também aquele amigo ajuda, né? O amigo ajuda. Então, quando você treina sozinha, talvez você não tenha muito feedback de como você está fazendo. A não ser que você se grave, veja tudo direitinho, vá com checklist e tal. Ou seja, de todo jeito dá. Sozinho, com amigo, com curso, algum jeito dá. Só que cada jeito você vai ter a sua dificuldade, né? Cada jeito vai ter a sua dificuldade. Você tinha o curso, o curso Tips Prova Prática gratuito, que é para todos os alunos do curso Tips, eles ganham o Tips Prova Prática gratuito. Então você tinha muito bom esse curso, porque apesar de levar o nome gratuito, ele é melhor do que muitos dos que se vendem. Tem as principais coisas. Mas eu acho que o principal é o esqueleto. O esqueleto é fundamental, é a coisa mais importante. Eu também acho que o esqueleto era tudo. Eu, quando comprei aquele da prova prática, e depois que aquela primeira vez não deu certo para mim, quando é no gratuito, quando você me entrou no grupo do gratuito, eu não olhei mais o outro. Eu só estudava pelo gratuito, sabe? Eu achei... Na verdade, você dava os temas fundamentais no gratuito, né? E aquele jeito que quando você falava de tal doença, agora vamos fazer o checklist. Eu achei muito mais resumido ainda do que aquele lá. Porque eu já tinha uma base, né? Porque eu já tinha estudado por aquele. Lógico. Que tinha comprado essas coisas. Já daí o gratuito foi ainda o resumo do resumo. Então, para mim, o gratuito foi ótimo. Ou seja, você fez o Tips Prova Prática, não fez o presencial, e depois você ganhou o gratuito e foi acompanhando pelo gratuito. Você teve os contatos com os dois. Já que você teve contato com os dois, eu vou aproveitar para lhe perguntar uma coisa que eu geralmente não tenho, porque geralmente quem tem o Prova Prática pago, ele não tem o gratuito. Qual a diferença dos dois? O que, é que você acha que é importante cada um deles, já que você teve contato com os dois? Eu achei do prático, quando você fala do tema, seguido você fala de como seria o checklist da doença. Sabe? Isso eu gostei muito, que já você fala do tema e logo já você fala do checklist, como poderia ser o checklist da doença, sabe? Entendi. Isso eu gostei muito. Entendi. Porque ele te poupa muito tempo. Tipo, para quem trabalha, para quem tem outras funções, é muito bom. Porque já você lembra do tema, né? Que já você estudou para o teórico. E já logo já é o checklist, como mais ou menos poderia ser o checklist. Então já ele te resume mais ainda. Tu acha que perda de tempo, estudar nunca vai ser uma perda de tempo, né? Mas te poupa mais tempo ainda. Para aquele que não tem muito tempo, eu achei ótimo. Ótimo. O que eu acho legal do gratuito é que ele é em forma de live. E como ele é em forma de live, a gente consegue interagir, né? Fica, conversa muito. Aí dá aquele sentimento de que você está num grupo de estudos. O pago é a aula é aquele resumo, aquela bem direto, você já tem tudo prontinho, e você tem os simulados também, né? No pago você tem os simulados, então é melhor por causa disso. Que no gratuito não tem, no gratuito não tem simulado. Que no gratuito não tem. Então você teve acesso aos simulados, a tudo. Então, na verdade, eu acho que o gratuito para você ele serviu mais para uma questão dessa questão de grupo mesmo, de estar junto. De grupo. As mentorias. Sim, desculpa. Eu estudava mais sozinha, né? Daí aí eu me senti mais em grupo mesmo. É lógico. O outro também é muito legal o pago porque tem um simulado, né? Daí é um jeito de praticar mais ainda, né? Pelo menos para quem não consegue fazer o presencial, também essa parte é boa, né? Ou seja, você teve muito acesso a muitas formas de treinar, né? Apesar de não ter ido no prático presencial, mas você treinou muito, né, na mentoria e outras coisas. Sim. Me conta, quando você chegou lá para fazer a prova, agora dessa segunda vez, foi o que você esperava? Olha, o primeiro dia... Eu achava... Sempre a gente sabe que alguma surpresa vai vir, né?
Mas eu não achei que a surpresa ia vir em todas as estações e que a prova ia ser tão comprida. E porque é muito pouco tempo, sabe? Então, que iam ser estações tão compridas e que a gente tinha que pedir e pedir tanta coisa. Daí a gente pede, mas a gente ainda tem que falar o que está alterado no, tipo, no nosso exame, ou no exame físico. Você tem que falar o que está alterado. Daí era pouco tempo para tanta e tanta coisa. Daí, sem contar, né? A gente chega e aquela surpresa dos horários, da organização, dos atores, se estão bem preparados, se não estão bem preparados. Para mim, eu teve as duas vezes eu fiz em Porto Alegre. Aquela primeira vez foi o primeiro dia que eu fiz uma prova 1 da manhã. E agora foi os atores um pouco despreparados, sabe? Aquela coisa assim. Mas o primeiro dia, para mim, as 5 estações foram de surpresa mesmo. Assim. Se eu não chego a estar firme no esqueleto, eu acho que essa vez ia ser complicado também, sabe? Porque era muito comprida as estações. Achei muito comprida. E eu imagino, uma ou duas, eu achei que a gente ia. Mas as todas, assim, foi um baque, sabe? E também porque foi mais difícil essa prova, né? Foi mais difícil. Eu achei mais difícil, achei Muito bem mais mais difícil. difícil. Me conta, aí quando você chegou para ver o resultado, tava lá reprovada. Como foi a sensação? Foi ruim, porque mais uma vez, né? A gente eu tinha me esforçado, tinha praticado mais ainda. Não imaginei e foi bem triste, assim, bem frustrante. Bem frustrante por meio ponto, sabe? Daí saber que eles não qualificam, eles não avaliam assim tão perfeito como para me faltar meio ponto e eu não ter aquele ali. Mas já aquela sensação de mais uma vez entrar com recurso, esperar mais aquele tempo, apelar para aquele que vai avaliar os recursos, se ele está de acordo do jeito que a gente colocou os recursos, sabe? Essa foi uma sensação bem frustrante, assim, Entendi, sabe? entendi. Carrossel de emoções, é o Revalida sempre. Ah, E quando chegou a aprovada, como foi? aquele dia, tipo, quando a gente entrou com recurso, né? Era 14 pontos, então todo mundo falava assim: impossível, não vai ter meio ponto. Impossível. Mas a gente, conhecendo como conheço o INEP, eu até que não visse o verdinho aí de aprovado, eu não ia estar tranquila, sabe? Mas a sensação foi muito boa, sabe? Ainda, acho hoje ainda que está caindo a ficha, sabe? De que consegui, né, depois de tanto esforço, sabe? A gente conseguiu, sabe? Você sabe, cada um tem sua história, cada um tem sua luta, e quanto tempo a gente passa se dedicando, e não é por falta de conhecimento como médico, sabe? A gente sofre e passa esse tempo por muitas injustiças, sabe? Mas é um sentimento de alegria e de dever cumprido. E eu aprendi com você de que desistir não é uma opção. Eu me lembro quando você ficou por 0,25 naquela primeira prática, que a gente, eu acho que sofreu junto com você. Quando ficou assim, e comigo então aconteceu aquela primeira vez que me apresentei ao prático, entrei com recurso e fiquei por 0,5. A gente sempre, eu aprendi com você, desistir não é uma opção. E se outros conseguem, a gente também vai conseguir, sabe? Eu acredito muito no tempo de Deus e agora é só gratidão, só agradecer. É uma felicidade assim que não cabe, sabe? A gente tem até medo de se sentir tão feliz. Você vê, né? Quando eu fiz a prova, me faltou, foi 1,25. 1,25. É isso, Aí 1,25. eu não sabia, ou eu não acreditava nos recursos naquele momento. E você, por exemplo, você conseguiu quantos pontos de recurso? Me conte. Agora eu consegui 7 pontos. 7 pontos. Eu precisava, na primeira vez que eu fiz, 4 pontos. Você conseguiu 7.
e tinha 14. Dos 14, conseguiu 7. Quando eu fiz, tinha mais de 20 pontos, mas eu não acreditei. O que eu ensino para todo mundo hoje? Lute até o último instante. Não desista, não se preocupe. Tem recurso, faça recurso. Se não conseguir, vai lutar de novo. Mas se conseguir, já é menos 4.000 conto que dá a prova, já é menos não sei quanto de curso que vai deixar de pagar. Então é muito importante não parar de lutar. Até o último instante lutar para conseguir. Me conta, doutora. Quais são os próximos passos? O que é que você pensa em fazer? Vai fazer mais uma residência, especialização? O que é que você imagina? Eu queria fazer uma pós. Por enquanto, não tenho muito bem definido assim, mas eu queria, por enquanto, fazer uma pós, né? Residência já requer demais preparo econômico e essas coisas, daí, por enquanto, fazer uma pós. Eu estou no programa Mais Médico, ele me falta mais uns 8 meses, eu acho, para terminar. Eu termino em julho do próximo ano. Daí agora eu vou cumprir com o meu contrato, né? Não vou sair, né? Até porque eu teve que me mudar de onde eu morava, agora quando eu consegui pela justiça entrar no Mais Médico. Não sei se você sabe aquela história de nós cubanos, quando terminou o programa, que voltou, aprovaram uma lei para entrar. E daí agora, por enquanto, terminar aí. E depois eu acho que eu quero fazer uma pós em alguma coisa, não sei, dermatologia, psiquiatria também, agora que está aumentando tanto e eu acho que vai ser bom, assim, eu gosto dessa parte de me sentar, conversar, tentar ajudar, sabe? Muito bom. Mas, não sei, por enquanto, terminar o Mais Médico e tentar fazer uma pós agora. Muito bom. Doutor, eu quero lhe agradecer pela sua participação. Muito bom estar aqui com você. Muito feliz quando você aprovou. E quero lhe parabenizar pela sua aprovação. Porque passar no Revalida não é fácil e você é uma vencedora. E queria dar o espaço para você deixar suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Obrigada, Rafa, de coração. Eu te agradeço, sabe? Nós somos uns guerreiros, né? Que estamos numa luta constante. Eu agradeço quando conheci o Tix Rivalida, foi o que para mim deu certo na prova. Eu recomendo para todo mundo. Eu não fiz outra coisa. No início eu peguei algumas coisas assim gratuitas, assim que algum amigo deu, alguma amiga deu, sabe? Mas assim que me foquei, uma vez que conheci o Tix Rivalida, eu fiz ele teórico, prático, não fiz mais nada, só me foquei naquilo ali. Eu recomendo para todo mundo de olho fechado, porque foi o que para mim funcionou. É o que eu acho que a gente precisa para conhecer a prova e as coisas curtas, e as coisas precisas, e do jeito que a prova pede, do jeito que a prova sai, sabe? Não é para, como você sempre fala, que você não ensina medicina porque a gente já sabe medicina. Então, você ensina o jeito de passar na prova de Rivalida INEP. Foi o que para mim funcionou. Eu vou recomendar sempre. Você sempre muito, muito, muito grata a Deus por ter colocado você no meu caminho com o Pix Rivalida. E quem não consegue comprar, com tudo que você faz gratuito, também consegue. Com essas lives de 8 da manhã, de meio-dia, de 5 da tarde, com tudo que você tem em seu YouTube, consegue também. Porque é praticamente o curso, só que o curso tem um pouco mais aprofundado, tem aquelas outras partes. Mas eu acho que até com a parte gratuita, quem se esforça um pouco e segue tudo que você fala e todas essas dicas, vai conseguir. Para a prova teórica, responda. Faça as provas anteriores todas as vezes que puder. E para a prova prática, conheça o esqueleto, faça o esqueleto. Se aparece outro tema que não está no seu alcance, leve no esqueleto que vai dar certo e pratique. Não tenha vergonha. Fale que a hora de errar é quando a gente está estudando e não é na hora da prova. Muito bem, doutora. Você, meu amiguinho que assistiu esse podcast, espero que você tenha gostado, que você tenha se identificado e nos vemos aí num próximo podcast Revalida. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Papai do céu abençoe todos vocês. Tchau. Até mais.